A questão 8, bem interessante, traz o conceito de alavanca. Então, nessa representação da figura, conforme eu vou empurrando toda essa régua com essas moedas aqui em cima, então tem uma régua, de um lado tem 5 moedas e de outro lado tem uma moeda. E aí eu vou chegando tudo isso para a direita. A tendência é o quê? Vai chegar uma hora em que essa régua vai querer começar a cair. E é exatamente esse momento em que essa régua está na iminência de começar a girar, é que a gente quer calcular qual vai ser o ponto da régua que está apoiado bem aqui, ó, na extremidade. Eu marquei 2 ali, mas eu não sei, na verdade, né? Na extremidade da mesa. Então, eu desenhei isso lá na outra página. Vamos representar aqui. Ó, eu cheguei toda a minha régua para a direita. Aqui eu tenho 5 moedas. Aqui eu tenho apenas uma moeda, totalizando 6 moedas. As moedas juntas estão na posição 0 da régua e a moeda sozinha na posição 6. Nosso objetivo é descobrir, ó, quanto vale essa posição aqui da régua, esse valor que está marcando na régua. Beleza? Então, esse ponto em vermelho vai ser o nosso eixo de rotação, em torno do qual a régua vai poder girar. Ela está na iminência, ela está quase girando, né? Se eu chegar essa régua um pouquinho mais para a direita, pum, ela gira e cai. Então, eu ainda estou no equilíbrio, na condição de iminência de começar a rodar. E aí, as 5 moedas vão criar um torque. Vou desenhar aqui, ó, nesse sentido, em relação ao eixo em vermelho, né? Querendo girar nesse sentido, que é o sentido anti-horário. E por que que a régua não vai girar nesse sentido? Porque a moeda sozinha do outro lado está equilibrando essa tendência de rotação, está aplicando um torque para garantir que a régua não gire. Tá? Ah, Evandro, mas e a mesa aqui não está contribuindo? A mesa só está, de fato, trabalhando no apoio que é o eixo de rotação. Essa é a condição limite, certo? Então, como é que eu vou trabalhar nessa situação? Vou igualar os torques. O torque criado pelas cinco moedas tem que ser o igual ao torque criado, né, por aquela única moeda em valor numérico, porque eles têm sentidos, tendências opostas, beleza? Então eu posso dizer o seguinte: o torque das 5 moedas vai equilibrar do outro lado o torque da moeda que está sozinha. Como é que a gente vai calcular esse torque, né? É a força. Então, se eu chamar o peso de uma moeda de P, por exemplo, como tem 5 moedas, vai ser 5P vezes o nosso braço de alavanca, que de fato é essa distância aqui, ó. Vou chamar essa distância de x, vou marcar aqui. Muito bem. Esse é o braço de alavanca que o peso das 5 moedas está utilizando para criar essa tendência de rotação. E qual vai ser o braço de alavanca do outro lado? Vou fazer de verde, por exemplo. Vai ser essa distância. Para não criar uma outra incógnita, eu vou utilizar o seguinte: como todo o tamanho de uma moeda a outra, né, todo o tamanho da régua praticamente ali com os números vale 6, e aqui eu já tirei x, sobra 6 menos x. Então você pode utilizar 6 menos x para essa distância. E vou utilizar isso na equação. Então vamos lá. Do lado esquerdo eu tenho o braço de alavanca x, do lado direito é o peso de uma única moeda, né? Vou colocar o peso P de uma única moeda, vezes aquela distância, entre parênteses, para não ter problema. O braço de alavanca é 6 menos x. Posso cortar P, o peso da moeda dos dois lados. Aqui sobra 5x. Do outro lado, vou fazer, né, como se fosse um produto distributivo. Na verdade, eu já simplifiquei o P, sobrou o 1 aqui. Então, fica 6 menos x. Passo o menos x para o outro lado, vai ficar positivo. 5x mais x dá 6x igual a 6. Quase ali em cima na minha cabeça. Uhul. E, portanto, 3 pontinhos, x igual a 1. Então, essa marca na régua, que vai ficar na borda da mesa, vai ser 1. Isso nos fornece a letra D de Deus. Pronto. Essa foi a questão de número 8, uma questão de 2017.